Olá, boa tarde. Obrigada a todos por estarem aqui com a gente nesse segundo TRI da Ambipar. Novamente, a gente sempre vem com boas notícias para vocês, nossos acionistas, nossos investidores, e nesse TRI nada diferente dos outros. Nós estamos vindo num processo bem interessante de crescimento orgânico na Response, nesse segundo TRI. Todo o crescimento que aconteceu, 100% dele foi um crescimento orgânico. Na Environment, nós crescemos 42,4%. Deste total, 20,8% foi de crescimento orgânico, o restante foi da aquisição da Metalware e algumas outras pequenas, que depois eu gostaria que o Yuri falassem para vocês com detalhe como que está sendo esse processo nosso de crescimento. Com relação aos números, novamente, a gente vem numa pegada bem forte de retorno de capital, de EBITDA, de margem líquida. Todos os contratos que a gente vem fechando organicamente, eles continuam acompanhando a política de precificação da Ambipar com relação a retorno, ROIC e retorno de capital. O lucro líquido também, ele vem num processo bem interessante de crescimento. Então, a lição de casa, a Ambipar vem fazendo, seja ela de crescimento orgânico, seja ela de aquisições. Então, o time está bem alinhado e estamos bem motivados aí para o próximo que vem e, se Deus quiser, ele vai vir mais forte ainda. Eu queria já que o Yuri começasse a falar das nossas aquisições e, novamente, muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, se puder colocar a apresentação, por favor. Ótimo, pode ir para o slide 4. Obrigado, Cris. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Tivemos mais um trimestre de realização de aquisições alinhado com o nosso planejamento e boas aquisições, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Historicamente, os nossos movimentos foram mais presentes na América do Norte. A gente tem aqui os exemplos da Light, da One Stop, a Intracoastal Orion no Canadá, a própria SES no Colorado, e a EnviroClear, que foi uma aquisição que a gente fez no Reino Unido, e as novas aquisições, que foi a Soatrans, aquisição no Chile, de uma companhia que a gente já tinha um controle e era sócio, a SWAT, uma operação nos Estados Unidos, na Michigan e Dakota do Norte, a MS, uma companhia que contribui bastante com a nossa estratégia de oferta e ampliação de serviços na Response, com controles de contaminação em solo. A SAB, uma aquisição que a gente faz na Colômbia, via a operação do Chile. A PERS, que era uma perna importante dentro da nossa oferta de serviços completos, que é exatamente o Level 1, que é o L1, que atende via telefone emergências, companhia localizada em Utah, que tem um histórico de excelência bem grande e uma rede ampla de clientes em cima da qual a gente consegue não só capturar novos clientes para oferecer serviço, mas também inserir no mercado uma mentalidade de modelo de assinatura. E a Controlpar, finalmente, uma aquisição que fizemos aqui no Brasil, uma operação com uma presença importante no Espírito Santo e Nordeste, contribui para a nossa ampliação geográfica com uma equipe extremamente qualificada e uma proposta de valor e de serviços bastante sinérgica com a que a gente já oferece aqui no Brasil. Indo para o próximo slide, a gente tem aqui uma organização da forma como a gente aborda o nosso crescimento inorgânico. A gente tem feito aquisições e vai continuar fazendo em quantidade e, acima de tudo, em qualidade.
importante os investidores terem uma compreensão de como a gente organiza esses ativos dentro do que é a nossa estratégia. Então, de forma mais ampla, a gente categoriza as companhias em duas grandes categorias. Uma delas são as plataformas, e as plataformas são empresas através das quais a Ambipar acessa um novo grupo de clientes, ou um novo segmento de clientes, sejam eles dentro de uma indústria específica ou de uma geografia. E a partir da interação com esses clientes, consegue oferecer novos serviços que, no final, representam aumento de margem de EBITDA e fidelidade, loyaldade dentro dessas empresas. E, do outro lado, a busca por novos serviços que são ativos ou empresas que reúnem competências que a Ambipar não tem dentro de casa, mas que, através de aquisição, ela consegue incorporar e são muito sinérgicas em relação à necessidade dos clientes que ela atende, tanto atualmente como da plataforma. Dentro das plataformas está a FC, uma companhia de gestão de resíduo muito bem posicionada no Nordeste, com bons contratos. A própria Metallar, com uma presença muito boa nas mineradoras, que é um segmento que está se beneficiando bastante atualmente de alta dos commodities e, portanto, um perfil de cliente com necessidades sofisticadas, que são as soluções que a Ambipar leva para o mercado. E, finalmente, a Dissal, uma companhia muito similar à Ambipar na sua filosofia de gestão de resíduo, que é através de prestação e não destinação e aterro, mas ainda com uma oferta não mais limitada do ponto de vista de solução de problemas, que é como a Ambipar historicamente desenha suas soluções. Já no lado de serviços, novas empresas que a gente incorpora para sofisticar a nossa oferta, tem as empresas de tecnologia, a Verdegaia e a Ambito, a própria Ecológica, que junto com a Centro-Oeste trazem um conhecimento em coprocessamento, que é a valorização do resíduo, da transformação de energia. A Biofílica, um ativo estratégico que posiciona a Ambipar de uma forma única na captação e acesso a crédito de carbono, que ela, através da própria Biofílica e alavancando a sua rede de relacionamento, tem um potencial forte de distribuição. Esse é um ativo que a gente acredita muito, principalmente pela tendência de aumento de preço do crédito. E, finalmente, a Bumera, que junto com a Drypol, coloca o Ambipar com muita força na economia circular, operando principalmente tudo o que acontece com o resíduo depois dele ser consumido, que é um desafio enorme que o mundo enfrenta. A Bumera, ela tem uma solução desenhada depois de muitos anos de compreensão de como funciona essa cadeia logística pós-consumo, através de relacionamento com as cooperativas, que são 500 no Brasil, e a Drypol, uma companhia que valoriza o resíduo reciclado depois de ser processado e transforma ele em um produto que é reintroduzido na economia, aqui principalmente como pré-forma, que é embalagem. Então, o M&A sempre foi muito utilizado e continuará sendo utilizado pela Ambipar como uma das formas de acertar o inorgânico. Perfeito. Obrigado, Yuri. Pode passar para o próximo. Aqui nós já vamos entrar nos financials da companhia. Como o Yuri falou, o M&A sempre vai acelerar nosso crescimento e, como a Cris falou aqui, é de fato uma alegria a gente fazer a apresentação de um resultado como esse, né? A companhia tem entregado e executado muito bem o plano, e aqui não só inorgânico com a equipe do Yuri, que é nosso diretor de novos negócios, mas também organicamente. O plano orgânico também sempre foi o nosso foco e continuará sendo. Aqui no Environment, a gente tem aqui um crescimento de 119%, né, com relação ao mesmo período do ano anterior, né, do trimestre, então, de fato, um crescimento muito forte. Quando a gente olha com relação ao primeiro trimestre de 20, né, são 40,5% de crescimento, como a Cris comentou aqui, metade disso, 20,8%, crescendo organicamente, a outra metade sendo inorgânico, então é um crescimento forte também organicamente. Foram 3 contratos que nós colocamos na base, né, os outros 6 contratos vêm da Metallar, que tem também um modelo de negócio muito parecido com o nosso, com relação a contratos de gestão total, né, com foco ali na valorização, tem toda a parte de emprego de mão de obra, né, e equipamento especializado dentro de grandes indústrias blue chips, então segue muito a nossa forma aqui, e incorporamos esses contratos também da Metallar.
Esse trimestre nós também fizemos o exercício de anualizar, né, fazer uma anualização aqui para ver como fecharia o ano. Óbvio que aqui um exercício conservador, vamos dizer assim, porque em julho a gente também já fez algumas novas aquisições, estão ali nos slides, mas não estão no financial ainda, que é caso de biofílica, de triciclo, drypol, né, que foram feitas em julho e não estão nesse resultado ainda. Então aqui a gente pegou o semestre e anualizou, né, então ainda assim apresenta um crescimento de quase 70% com relação a 2020. Então continuamos com um crescimento muito forte. E o EBITDA, né, praticamente a manutenção da margem aí com relação às nossas receitas. Então a gente cresce aí 71% quando olha o primeiro semestre anualizado, né, um crescimento também de 40% com relação ao mesmo com relação ao primeiro tri de 21 e com relação ao mesmo período um crescimento de 115%. Então, novamente frisar um crescimento muito forte. Quando olha aqui, Guer, né, de 18 para cá, né, nas receitas um crescimento de 28%, no EBITDA crescimento de 38%. Então, de fato, um crescimento que a companhia vem entregando e vem executando muito bem, que é um crescimento muito forte com manutenção de margem. Se puder passar para o próximo, por favor. Aqui falando do segmento Response, né, óbvio que aqui tem um crescimento inorgânico, como a gente fala, né, ao longo do tempo, mas nesse trimestre, né, não houve nenhuma aquisição que estão nos nossos financials, então esse crescimento de 31,9% com relação ao primeiro tri de 21 é 100% orgânico, como bem frisou a Cris. No Brasil foi 17%, né, então aquele plano de expansão de bases que nós fizemos durante o ano de 2020, com 37 novas bases, né, acabou aumentando a nossa capilaridade, as regionais comerciais trazendo novos contratos, né, então trouxe, e agora estamos colhendo o fruto aqui de um crescimento bem acelerado, que no Brasil é 17%, o restante vem do Reino Unido e dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos, novamente, como a gente sempre comentou, após as aquisições, as empresas crescem bastante lá, acho que é o próprio executivo, que é o vendedor da companhia, lá a gente tem esse modelo de comprar 100%, ele acaba se tornando bem motivado por estar fazendo parte de um grande grupo, tem toda a escalabilidade que a gente consegue dar para a operação dele, né, fazendo qualquer tipo de acidente, com qualquer modal de transporte, né, com qualquer produto químico. Então isso tem dado bons frutos lá e a gente cresceu bastante também. E no Reino Unido, a grata surpresa que a Ambipar Response, antiga Braemar, junto com a EnviroClear, está dando muito certo, estamos capturando sinergias, né, tivemos um acidente muito forte no segundo tri de 21, que trouxe um crescimento grande lá também. Então, de fato, a gente está conseguindo entregar o crescimento orgânico também, aonde nós fizemos as aquisições. Com relação à margem também, praticamente a manutenção, tem uma pequena queda aqui, todo mundo sabe que, principalmente a parte dos Estados Unidos, tem uma margem um pouquinho menor, né, com relação à margem EBITDA, mas que a gente, ao longo do tempo, com certeza volta para o patamar, porque já temos a base lá centralizadora, com relação à parte de DNA e o Sequoia. A Peers agora vai trazer bastante lead para a gente, né? A empresa L1 que a gente já estava no radar de adquirir, né? Então com certeza vai trazer escalabilidade para lá, e trazendo escalabilidade traz ganho de margem com certeza. Aqui também nós fizemos o exercício de anualizar o primeiro semestre de 21, então quando a gente olha aqui do crescimento de 20 para 21 anualizado, dá 83% na receita e 72% no EBITDA. Então, de fato, um forte crescimento, com o KIGER de 51 na receita e 41 no EBITDA. Pode passar? Aqui, quando a gente olha o resultado consolidado do grupo, né, o resumo de environment, a soma de environment mais response, né, a gente chega também num número bem expressivo. Fizemos aqui também o exercício de analisação do primeiro semestre. Então, quando a gente olha 20 para 21, dá 76% de crescimento. Quando a gente olha segundo tri 21 para primeiro tri 21, dá 35,8%. Então, de novo, um forte crescimento. Um pedaço inorgânico, mas um bom pedaço orgânico, vindo de response e os 20% de environment. Margem EBITDA, de novo, praticamente manutenção da margem, né, com relação a EBITDA. Um crescimento, quando olha 2020 para primeiro semestre 21, seria aqui 72%. Então, de fato, um crescimento muito forte. O KIGER de receita de 53%
e de EBITDA 56%. Né? Quando a gente olha aqui o lucro líquido, aí tem de fato um forte crescimento, né? A gente em 2020 e 2019, né, tinha ali uma estrutura de capital bem robusta, que trazia também um custo financeiro muito forte. Aqui com a oferta, né, e o pré-pagamento das dívidas, e aqui demonstra que foi uma estratégia muito bem realizada, a gente chega num lucro líquido recorde aí de 40 milhões com relação ao primeiro semestre de 21, quando olha o mesmo período, um crescimento de 234%, então um forte crescimento no lucro líquido, né, que traz aí uma normalização para o restante do ano muito forte com relação ao lucro líquido. Pode passar para o próximo. Aqui eu acho que é o slide mais interessante da apresentação de hoje. Eu acho que o pessoal está de fato curioso para saber como ficará a companhia, né, com a aquisição de Dissal. A aquisição essa que foi a principal aquisição da história do grupo, né? Não só em termos de financial, mas também em termos de plataforma para crescimento, marcou a internacionalização da Environment, né? Então, de fato, trouxe uma robustez muito forte para esse segmento. A gente fez aqui um exercício de pegar o semestre anualizado, né? Jogar aqui os financials, tanto de Metalware quanto de Dissal. Quando a gente olha os financials, é o que justifica colocar um pro forma aqui. As demais aquisições têm o seu valor estratégico, mas em termos de financial, não fazia muito sentido a gente colocar nesse exercício. A gente olha aqui só a Ambipar Environment indo para uma receita líquida de 1 bi 180. Então, de fato, é um crescimento muito forte. Aqui, assim como o exercício de anualização dos demais que nós fizemos aqui nos demais slides, é um exercício conservador, porque aqui não tem as aquisições que nós fizemos, as outras aquisições, e também não tem as sinergias capturadas, como o Yuri bem comentou, né? A gente está com um portfólio muito vasto de serviço, então, à medida em que eu plugo esse portfólio, eu acabo que consigo oferecer um serviço completo para as indústrias, e esse crescimento vai se dar rapidamente dentro das indústrias. Então, aqui um exercício que traz de forma conservadora, mas acho que já dá para dar um cheiro aqui de como vai ficar. Aqui a gente colocou uma caixinha ali falando de receita bruta, chegaria numa receita bruta de 2021 de 1 bi 377 só do segmento de Environment. Aqui embaixo o EBITDA, né, então chegando em 279 milhões, um CAGR de 80% com relação a 2018, então, de novo, um forte crescimento. Há uma leve queda de margem, a Dissal, como todos sabem, né, a gente colocou ali no nosso fato relevante, de fato tem uma margem um pouco menor que a da Environment Brasil, né, eles acabam que tem um tipo de modelo de negócio muito parecido com o nosso também, né, grandes contratos de longo prazo, né, com alocação de mão de obra, equipamento especializado, mas ainda faltava uma escalabilidade ali, faltavam os adicionais de serviços que a Ambipar faz, né? E a Dissal, nós tivemos 2 semanas com o CEO da Dissal aqui no Brasil, né? Ele já capturou tudo que a gente faz, as oportunidades que tem, a gente tem muita certeza que no médio e longo prazo as margens de Environment voltam para o patamar aqui de Brasil, que a Dissal vai conseguir conquistar lá, principalmente levando as soluções completas que a Ambipar tem. O grupo, né, plugando o Dissal, né, e já olhando para um cenário de Environment crescendo, esse CAGR de 73%, ele fica com CAGR de 69% em relação a 2018, receita líquida de 1 bi 849, receita bruta de mais de 2 bilhões de reais, né, aqui um EBITDA de 462 milhões, com margem de 25%. Então, de fato, é um outro patamar que o grupo ganha, principalmente Ambipar Environment, né, como eu falei, marcou a internacionalização, criou um portfólio bem vasto de serviços, e a gente acaba que vai conseguir, tem muita certeza que vai conseguir colher muitos bons frutos disso, né? Acaba que se posicionou muito bem, tanto no mercado brasileiro quanto na América Latina, em Environment, e nos Estados Unidos e no Reino Unido em questão de response. Então, o crescimento que a gente está apresentando aqui, temos muita certeza que vai continuar de forma acelerada. M&A continua sendo uma grande avenida de crescimento nosso, como também o orgânico, né? Como ele colocou aqui no início, o crescimento orgânico de fato continua sendo o nosso foco e a gente tem entregue um forte crescimento. Vamos para as perguntas. Acho que já tem algumas perguntas aparecendo aqui.
Bom, por enquanto tem só uma. O Wagner da Quantitas, obrigado Wagner pela presença, está perguntando que foram consolidadas 6 companhias adquiridas no segundo TRI de 21. Quais foram as contribuições dessas companhias no faturamento? Qual seria o faturamento adicionado se elas tivessem contribuído por todo o segundo TRI de 21? Quanto às 7 aquisições ainda não consolidadas, qual o faturamento que pode ser adicionado no terceiro TRI? Bom, Wagner, como a gente comentou, quando eu expurgo essas aquisições dos números do segundo TRI 21, aparece um crescimento orgânico de 20%. Tá? Eu aqui não consigo aqui fazer a conta nesse exato momento para você. Né? Na verdade, ali adicionou... Espera que eu consigo sim. Essas aquisições adicionaram 29 milhões no faturamento, que a gente chega nos 20% de crescimento orgânico. Tá? Ainda que as Drypol, Biofílica, Triciclo ainda não entraram nesse resultado, EMS foi adquirida no fim de junho, então também não entrou, por isso que o crescimento de Response é 100% orgânico. Tá? Então esse é o cenário que está colocado aqui. A gente pode eventualmente, num call one-on-one, colocar aqui mais detalhes para vocês. O Matheus pergunta, para dar uma ideia de receita ainda não consolidada, é exatamente o slide que a gente colocou aqui em termos de pro forma, né? É o que a gente coloca de relevante com relação a financial. Então, aquele slide de pro forma seria as receitas ainda não consolidadas ou que nós vamos consolidar proporcionalmente, que é o caso de Metalwar, que já entrou 2 meses nesse trimestre. Né? Então, ali é exatamente essa receita não consolidada. E, obviamente, que as demais têm o seu valor estratégico, mas em termos de financial acaba que não será tão relevante. O Ali da Capitalo perguntou o que podemos considerar como CAPEX recorrente da Environment. Né? Aqui no CAPEX a gente tem aquele efeito que nós estamos fazendo algumas antecipações de aquisição de equipamentos. Né? Nós já temos alguns contratos fechados já para o terceiro TRI e a implantar no 4 TRI, né, Cris? Então, para não perder oportunidade, o mercado continua difícil com relação a equipamentos. A gente tem feito algumas antecipações de compra. Inclusive, lá no release, a gente colocou os valores exatos de que é CAPEX de renovação, que é CAPEX de antecipação de compras. Né? Então, se expurgar essa antecipação de compras, seria o CAPEX normalizado de Environment, que é a grande demandadora, com certeza, de CAPEX do grupo. Vamos para o próximo aqui. O João, aqui do Garim, pergunta como a empresa está olhando novas aquisições, agora que está com uma alavancagem. Espera aí só um minuto aqui. Agora que está com uma alavancagem mais significativa. Bom, como a gente comentou aqui, acho que o Yuri pode me complementar, M&A continua sendo a grande avenida de crescimento nossa, além do crescimento orgânico, obviamente. Nós continuamos olhando e as aquisições têm chego para a gente, né, de forma até passiva. Né, o pessoal tem nos procurado e a gente sabe muito bem filtrar os bons ativos para comprar, temos executado muito bem. A companhia, no fim do primeiro semestre, fez uma captação, né, além da captação do Santander, fez uma captação, do Bradesco para compra de sal, fez uma captação do Santander para reforço de caixa para não perder essas oportunidades aqui no curto prazo. Né? Após isso, obviamente, a gente vai olhar aqui alguma forma de financiamento dessas aquisições, mas não estamos com um conforto de caixa ainda, né, e a gente não vai perder nenhuma oportunidade com relação a M&A. Se a gente olha a alavancagem pro forma versus grupo, a gente estamos ali em 2 vezes 2,2 EBITDA. Vamos para a próxima aqui. O Carlos Herrera, parabéns pelos resultados. Quanto tempo, mais ou menos, vocês acreditam que demorará para gerar todas as sinergias possíveis com as aquisições? Você possui um valor estimado para as sinergias? Olha, Carlos, cada aquisição é uma aquisição, né? Acho que não fazer um prazo médio aqui, não sei se tem como, né, Cris? Porque como o Yuri comentou, algumas geram uma plataforma de crescimento, outras são para complemento de portfólio, então cada uma é um tempo de maturação. Né? E sempre com essa estratégia, né? As aquisições elas são complementos de portfólio
E agora, quanto mais você aumenta a geografia, maiores são as oportunidades de você pensar em aquisições. E algumas outras é crescimento de geografia mesmo. Então, agora, além de Brasil, a gente tem na Environment toda a Latam e a Response que continua aí América do Norte, Europa, enfim. Então, não dá... Espero que a gente continue crescendo, né? Uhum. Isso. E se um possui valor estimado para sinergia, não existe esse valor também, tá, Carlos? Assim, se a gente fizesse uma média aqui, seria algo que seria meio leviano da nossa parte. De novo, cada aquisição tem uma sinergia. O que a gente tem muita certeza, e temos cases de sucesso, é que a gente agrega muita coisa para essas aquisições, né? Então, a gente tem visto as aquisições gerando muito valor pós, né, entrada do grupo, e aí principalmente falando aqui de centro de serviço compartilhado, que traz um controle muito forte para essas companhias, e a gente acaba que consegue expandir o EBITDA não só por G&A, né, expande o EBITDA porque eles passam a ter mais controle, passam a ter acesso a uma plataforma de controle de custos, orçamento, ou seja, profissionaliza a companhia e acaba trazendo muito ganho com relação a isso. Aqui o Wagner da Quantitas pergunta se houve captações adicionais além da debenture, em qual companhia, na hold de alguma subsidiária. Sim, teve uma captação na Ambipar Environmental e ESG, participações, né, que eu comentei aqui, foi os 450 milhões do Santander que a gente pegou praticamente nas mesmas condições da debenture, 2 anos de carência, mais 3 para pagamento. Aqui o Luiz do Barings pergunta para a gente falar um pouquinho do pipeline de M&A olhando para frente e nesse tema alguma posição sobre o possível follow-on. Olha, falar sobre follow-on, a gente ainda não tem nada fechado aqui dentro da companhia, né? A gente está olhando, como eu comentei, diversas oportunidades, né, de levantar funding para continuar esse crescimento, para continuar executando, mas ainda não tem nada decidido. Acho que sobre o pipeline o Yuri pode comentar um pouco aqui. Claro. A gente está num mercado extremamente atrativo e que, como vocês têm acompanhado, cresce a taxas altas, impulsionado por vários fatores. Você tem questões de preocupação de uma forma geral com o meio ambiente, regulamentação, e isso tem trazido muitas oportunidades para a Ambipar. E elas estão inseridas em diversas partes dessa cadeia ou desse mercado. Então, a gente tem um pipeline bastante extenso, com boas companhias, todas elas que estão dentro desse pipeline que eu me refiro, satisfazem os nossos critérios estratégicos, então são companhias rentáveis, em fase de crescimento e que ou representam uma plataforma ou trazem novos serviços. Então, é difícil sinalizar aqui a quantidade e o estágio que elas estão, mas seguramente a gente continua procurando e executando transações, pelo menos no ritmo que a gente tem feito aí historicamente. Ótimo. Aqui o Ali da Capitalo pergunta sobre a receita média anual dos 3 novos contratos. Olha ali, assim, ela segue muito o contrato tradicional da Environment, né? Que não, vamos dizer aqui, pré-IPO, tá? Então, elas seguem aquela média de 1 milhão e 100 mensal. São 3 contratos com papeleiras, então são 2 novos contratos dentro de clientes que a gente já tinha, e um terceiro que é com um novo cliente lá no Sul, uma papeleira muito importante, que inclusive tem subsidiárias, essa papeleira tem muitas subsidiárias na América Latina, né, e já nos procuraram a nós e de Sal para a gente fazer, já começar a olhar o que pode se fazer na América Latina como um todo. Então, bem importante esse contrato para a gente, mas ele segue aquele padrão Ambipar Environment pré-IPO. O Leonardo que acabou não colocando, o Leonardo Junk acabou não colocando aqui, acho que deve ser pessoa física, não colocou a companhia. Se devemos ter uma redução nas margens até termos todas as sinergias. Poderia, após estas, termos aumento no patamar de margem atual, como a gente comentou ali naquele slide pro forma, de fato vai ter uma leve pressão de margem por conta
da primeira consolidação de Dissal, né, no segundo semestre principalmente, porque a gente está ali, obviamente, colocando os números e ainda capturando as sinergias de Dissal, mas é um efeito temporal, né? A gente olha aqui no curto prazo, com a escalabilidade que a Dissal terá com os novos serviços de environment, a gente consegue voltar rapidamente para o patamar normal. O Nilson, da DPU, pretendem futuramente criar outras linhas de negócio, talvez de combate a incêndio? Não, Nilson, assim, as linhas de negócio serão exatamente essas, é nessa que a gente está focado. Tá? É Ambipar Environment, com essa complementariedade de portfólio que a gente tem feito e vamos continuar fazendo, né? E a Response nesse segmento que ela já atua. Né? Então não tem nenhuma pretensão da companhia de criar outras linhas de negócio, somente ampliar o portfólio dentro das linhas que a gente já tem. Quais os grandes players, o Vinícius Alves, quais os grandes players que a Ambipar enfrenta? Essa é uma ótima pergunta, Vinícius. Assim, a gente tem recebido muito essa pergunta de diversas pessoas. A Ambipar tem alguns competidores, né? A gente separa entre competidores e comparáveis quando fala de concorrência. Temos alguns competidores que se deparam com as nossas... quando estamos fazendo ou estamos em algum bid com relação à gestão total de resíduos, mas nenhum dos nossos competidores conseguem oferecer a solução que a gente oferece, que é, de fato, a valorização de resíduos. Tá? Aqui a gente acaba não comentando sobre nomes, mas são os players que acabam focando bastante em aterro, que é o landfill, que a gente acaba não tendo no grupo e tendo outro foco. O Matheus Soares, da Mogno, pergunta se a gente consegue passar alguma visão de como está a questão do funding para continuar as aquisições e como vocês pretendem criar um cross-selling, principalmente entre biofílica e outras linhas de serviços. Em relação à primeira pergunta, como eu comentei, a gente ainda não tem... temos muitas oportunidades com relação a funding, mas ainda não temos nada decidido. Tá? De fato, até agora, a gente, com o caixa que nós temos, a gente continua crescendo, continua com caixa para fazer, mas obviamente que no futuro próximo a gente vai decidir rápido de como será levantado esse funding para continuar as aquisições. E acho que, não sei se dá para comentar o cross-selling, principalmente entre biofílica e as outras linhas de serviços. Né? O cross-selling biofílica e com outras linhas, a Ambipar Environment ela é genuinamente uma geradora de créditos de carbono. Então, em toda a nossa parte de compostagem, quando eu insiro isso dentro da agricultura, ela é um gerador de créditos de carbono e a gente vai trabalhar todos esses créditos através da plataforma da biofílica. Toda a nossa parte de reciclagem e de economia circular também são geradores de crédito de carbono, que também nós vamos trabalhar via a plataforma da biofílica. E o importante nesse movimento é que a Ambipar ela é uma geradora contínua e recorrente desses créditos. A biofílica já era focado no assunto de carbono em florestas, né, em manutenção e preservação de florestas, e agora a gente agrega nesse portfólio o assunto do ecossolo e o assunto da reciclagem. Então, de verdade, o negócio biofílica com Ambipar Environment é totalmente sinérgico e esse cross-selling é recorrente, né, também. Ótimo. O que mais aqui? A Júlia Riso, da XP, pergunta como ficou o balanço e a necessidade de capital da empresa após tantas aquisições e crescimento e a alavancagem esperada para o próximo ano com tudo consolidado. Como a gente comentou, a alavancagem ficou em 2 vezes, praticamente, quando a gente olha a EBITDA para fora, né? Então, já trazendo essas companhias de sal e metal-ar para dentro do balanço do grupo como um todo, teve as demais aquisições. Né? A gente acredita que até 2,5 vezes é o nosso limite, então tem um espaço ainda para tomada, mas a gente está olhando algumas outras oportunidades para levantar o funding, como já foi comentado aqui. Aqui uma pergunta muito interessante do Michel Barbosa, né?
Ele pergunta, considerando a operação da companhia, como estão sendo realizadas as integrações com os novos negócios? Há investimentos em TI, back-office significativos para suportar esses negócios? Michel, é uma pergunta também que nos fazem bastante, né? Qual a capacidade de integração do grupo? E a gente tem um centro de serviço compartilhado, que fica em Nova Odessa, no interior de São Paulo. Ele foi preparado para isso, né? Desde a sua criação, que foi em 2012. Né? Então, é um centro de serviço que foi preparado para ter escala, né? Tem um workflow muito bem pré-definido, com SLAs muito bem definidos e que suporta, obviamente, a incorporação de novas empresas. A gente, obviamente, fez um reforço nesse time, né? Principalmente com relação à diretoria. Então, a gente tem um diretor por centro de serviço compartilhado dedicado a isso, tem um diretor de projetos que cuida 100% da integração dessas aquisições, né? Ali um cronograma muito bem definido de integração, né? São praticamente 630 linhas que exatamente colocam toda e qualquer integração ou qualquer necessidade que possa vir a ter uma companhia que esteja sendo integrada, seja ela de qual porte for. Então, a gente integrou companhias pequenas, como empresas médias e grandes. Estamos tendo muito sucesso, né? Não há nenhum tipo de investimento relevante em TI ou back-office. Óbvio que o time está sempre sendo revisto, não na mesma proporção, né? Porque você traz escala para o negócio como um todo, né? Mas não é nenhum tipo de investimento relevante, mas a gente vai integrando novas pessoas a esse time, de novo, não de forma proporcional, a gente consegue ganhar escala com relação a CSC, e vamos fazendo isso, temos feito com muita maestria tudo isso, né? Temos conseguido entregar muito bem. Essas integrações duram em média 3 meses, tá? Na média. Óbvio que companhias maiores pode chegar a 6 meses, mas estamos conseguindo integrar muito bem. Vamos para a próxima aqui. O João do Garim pergunta, dá os parabéns aqui pelos resultados. Obrigado, João. Em relação à margem EBITDA pro forma, observamos um número de 25%. Pós sinergias, podemos esperar um avanço neste número? Olha, João, não podemos falar aqui, como eu já comentei, muito de futuro, né? Mas com certeza tem muita sinergia a ser capturada aqui dentro desse EBITDA, e a gente olha ele voltando para o patamar de Ambipar normal. Aqui o Enzo da Mogno, caros parabéns pelos resultados, olhando para dentro. Quais são os pontos de gargalos e as áreas que precisam de novas contratações? Quais são os pontos que mais preocupam o Yuri e Isabel, que Isabel no caso é a Cris, na questão de integração? Assim, Enzo, assim, acho que a gente acabou meio que respondendo. Mas eu queria complementar a resposta do Thiago, óbvio, que lá no CSC a gente tem um time pronto, um time preparado, mas com esse volume que nós tivemos de aquisições recentes, nós pedimos a contratação de uma consultoria bem importante que está lá junto com a gente, revisitando os nossos processos, todos os processos administrativos, até para a gente enxergar e capturar mais algum ganho aí de produtividade, com mais eficiência e melhoria nos processos. A gente contratou também agora uma consultoria bem importante relacionado ao RH também, para a gente implantar um plano robusto de retenção de talentos, que isso para a gente é bem importante. Então, a gente acompanha, isso que o Thiago falou é uma verdade, a gente acompanha o processo de CSC da mesma forma que a gente vai fazendo as aquisições. Não que necessariamente seja de engordar com contratações o CSC, porque senão também perderia um pouco de sentido se eu esvaziasse as empresas no assunto de back-office administrativo e enchesse o CSC, mas a gente vai acompanhando muito no assunto de tecnologia. Nos assuntos comerciais e operacionais, a gente o que muda é só esse cross-selling, porque sempre para cada aquisição, os donos, ou eles continuam como sócio ou como executivo, mas eles tocando os negócios deles, comercial e operacional.
E aí só essa integração junto com as outras áreas comerciais e operacionais para ter esse cross-selling, ganho de escala e aumento na oferta de serviço para os nossos clientes. Ótimo. Aqui o Luiz Fernando, do APMEC, pergunta se tem alguma novidade quanto a lixos urbanos. Acho que não há. Não há, a gente não mexe com a gente só atende clientes privados. E normalmente o lixo urbano ele é um contrato público. Enfim, então a gente continua na nossa política de só atender cliente privado. Isso. Aqui o Lucas do Laros pergunta: boa tarde, pessoal, parabéns pelos resultados. Obrigado, Lucas. Poderiam comentar sobre eventuais aumentos de preços dos insumos afetando o CAPEX futuro? E se há problemas com entregas de equipamentos e veículos para os novos contratos, considerando o status das cadeias logísticas atualmente? Assim, Lucas, o grupo, como a gente comentou aqui quando falamos um pouquinho de CAPEX, né? A gente está se antecipando e estamos conseguindo executar a mobilização dos nossos contratos sem problema algum, tá? Então a gente tem as antecipações de CAPEX são exatamente para isso. O grupo tem uma cadeia logística muito forte também, né? E tem escala na compra de equipamentos, então não temos sofrido nenhum tipo de problema com relação a isso, a não ser uma pequena antecipação de CAPEX, né? Que isso acaba sendo estratégico para a gente conseguir, obviamente, integrar. Então não é um gargalo para a gente hoje. A gente vê isso sendo executado muito bem, né? E a gente consegue aqui capturar muito bem todo tipo de sinergia que tem e tem trago isso para as nossas aquisições, né? Então, por exemplo, a FC tem se beneficiado disso, dessa escala de compras que nós temos de equipamentos, né? As demais, Centro-Oeste, etc. Então, a gente concentra, né? A gente tem uma equipe de frotas muito forte que concentra essas compras. Quando traz escala, acaba trazendo, além de custo atrativo, né? Acaba não tendo muito problema de distribuição com relação a isso. E com relação a insumos, óbvio, né? Isso todo mundo sabe que houveram alterações aí de preços de alguns equipamentos e principalmente pneus, mas nada que fosse significativo a ponto de afetar os nossos resultados. Então houveram, a gente entende que já está começando a ter um retrocesso com relação a isso, até porque o mundo inteiro estava sem matéria-prima para algumas coisas, mas nada que significasse alguma alteração de resultado, como vocês viram efetivamente os resultados que nós apresentamos, né? Uhum. Aqui uma do Wagner e do Quantitas. Acho que essa o Yuri conheceu bem aqui a biofílica, né? Porque ele obviamente participou de todo o processo. Quais os ativos da biofílica, se ela possui florestas e como ela gera receitas? Interessante a gente discorrer um pouco sobre biofílica. A biofílica é uma desenvolvedora de projetos e esses projetos eles obedecem a uma metodologia que é acompanhada e certificada pela Verra, e a partir da identificação de que a preservação ou o reflorestamento, primordialmente essas duas atividades, reduzem a emissão de dióxido de carbono, produz um crédito. Então a biofílica estabelece parcerias com os donos das terras e, em troca do investimento na verificação desses créditos, e depois que ele está verificado, ele está pronto para ser comercializado, ela remunera o dono dessa terra com uma parte do valor da receita gerada pela comercialização desses créditos. Então é um modelo asset light, onde o que ela traz é uma tecnologia e um conhecimento e um know-how desenvolvido ao longo de muitos anos, que assegura que esses créditos possam ser verificados, validados, e depois de determinado prazo, esse processo ocorre novamente. Ele é, de certa forma, perpétuo. Então, é difícil esse conhecimento, esse aprendizado. O próprio entendimento da dinâmica do mercado também não é trivial. Então, a biofílica traz essa capacidade de originação a partir do desenvolvimento dos projetos, e ela tem relacionamento comercial com grandes compradores de crédito de carbono do mercado exclusivamente voluntário. Grande parte deles fora do Brasil, e que são companhias, empresas que estão cada vez mais anunciando e divulgando para o mercado as suas intenções de compensar a emissão de crédito de carbono através da aquisição
de crédito de forma voluntária. Então, é um mercado com um potencial enorme e dentro da carteira de clientes da Ambipar, a gente sabe que existem clientes que têm demanda por esse tipo de produto, então aí tem uma sinergia comercial importante também. Ótimo. Aqui o Luiz Fernando, da Zaf Finep. Acho que essa aqui a Cris pode responder para a gente. Como a empresa encara inovação e tecnologia? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso DNA. Desde praticamente a fundação da Ambipar, a gente já investe na parte de P&D, a gente sempre inova, a gente busca soluções. O método tradicional de gerenciar resíduos não é o nosso objetivo. A gente, quando entra num cliente, o primeiro ano ou o primeiro semestre, ele pode ser até de uma forma tradicional, mas a gente sempre quer trazer soluções relacionadas à valorização, soluções relacionadas à economia circular, que isso é muito importante, você reinserir esse resíduo depois de valorizado, seja no próprio cliente ou em alguma outra indústria. Isso é muito importante. A nossa política sempre é de aterro zero. A tecnologia também que nós estamos inserindo nos nossos clientes não é só no assunto da valorização de resíduos, mas também em soluções de softwares, quando você coloca inteligência artificial, quando você consegue colocar toda a parte tecnológica de acompanhamento de legislações, quando você consegue colocar toda a parte e a estrutura de cursos, e principalmente relacionados à sustentabilidade e ESG para os nossos clientes. Enfim, essas outras aquisições que a gente está fazendo, elas vêm também com uma plataforma muito grande de inovação e de tecnologia. Então, o assunto soluções, o assunto tecnologia, o assunto pesquisa, desenvolvimento, é a essência da Ambipar e esse é o nosso propósito aí para todos os nossos clientes. Ótimo. Aqui eu tinha capturado uma que acabou passando. Eu não me recordo aqui agora se eu vou conseguir achar, mas pergunta sobre o percentual adquirido na Metalware foi 100%, tá? Não foi parcial. Deixa eu ver se eu cobri todas aqui, pessoal, que teve bastante nesse tri. Eu acho que sim. Bom, acho que podemos encerrar, Cris. Novamente, eu agradeço aí vocês estarem aqui com a gente, estarem acompanhando a trajetória da Ambipar, estarem acompanhando o nosso sucesso. E o mais importante é que os compromissos que a gente vem fazendo com vocês desde a saída nossa com a IPO, que foi em 13 de julho do ano passado, a gente vem entregando e superando as expectativas de vocês com relação à Ambipar. Esperamos continuar contando aí vocês junto com a gente, porque os nossos resultados em bom, o retorno de capital para vocês, eles vão continuar se superando e o time inteiro de alta direção, de todas as operações, estão muito motivados e acreditando cada vez mais na companhia. E eu continuo dizendo para vocês que seremos a melhor e a maior do mundo, se Deus quiser, e com o apoio de vocês. Então, novamente, muito obrigada e se precisarem de algum esclarecimento adicional, vamos estar aqui, o time todo à disposição. Ótimo, obrigado pessoal, até a próxima. Obrigado, boa tarde. Até mais.